Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo da semana, o seu programa de domingo aqui do jornal do canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Conosco no programa de hoje, comigo Antônio Carlos, o companheiro João Pimenta. Boa noite, João. Tá desligado o som. Começamos bem hoje o programa. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite a todos os presentes e todos que estão acompanhando a Causa Operária TV nessa noite de domingo, dia 29, dia de eleição. E aí hoje nós temos muita coisa para falar. Nós temos que falar do novo coronavírus, do balanço dos segundos turnos nas capitais, do que isso tem a dizer sobre 2022, do que a imprensa golpista falou sobre isso e muito mais aqui eu e o companheiro Antônio Carlos. Antes de tudo, eu queria deixar aquele aviso para vocês que estão acompanhando a gente. Por favor, deem uma curtida no vídeo, se inscrevam no canal. Lembrando aí que o canal da Causa Operária TV agora é um canal verificado pelo YouTube. A gente está aí entre os principais canais da plataforma. Então, inscreva-se, ajude a fortalecer a imprensa independente. Quem puder, mande o seu superchat, dê uma contribuição aí com a Causa Operária TV. Muito obrigado. Bem, eu já vou lançando a primeira bola do dia. Nós temos aqui, né, o caso que eu acho muito importante sobre o problema é que São Paulo ultrapassou, aí o estado de São Paulo ultrapassou 42 mil mortos, e nós temos aí que colocar um problema. Durante as eleições, o coronavírus desapareceu, ele simplesmente não existiu, você não achava no jornal o tal do coronavírus. Parece que assim, a festa da democracia curou o vírus, e quando a gente menos vê, acabou a eleição no domingo, dia 29, segunda-feira, dia 30, o governador João Dória tem uma coletiva de imprensa marcada para fazer o quê? E isso explicará o nosso analista aqui, o companheiro Antônio Carlos Silva. É isso aí, o Dória chamou uma coletiva para amanhã, provavelmente para anunciar um fechamento, né, na cidade de São Paulo e em várias regiões do estado, porque São Paulo, que se fosse um país, estaria entre os 10 maiores países com número de mortos no mundo, né? Tem a produção até liberou um quadro aí para a gente que é importante para mostrar essa situação, né? São Paulo, nesse momento, tem 42.048 mortos, né? Segundo os dados já computados internacionalmente. Isso num quadro em que o Brasil ultrapassou 6.300.000 casos e ultrapassou também a marca de 173 mil mortos. Como disse o companheiro João, durante as eleições, a campanha eleitoral, era como se a Covid não existisse, né? Tanto é assim que isso foi necessário, né? Nós vamos falar desse tema daqui a pouco, para garantir a vitória, né, dos governos que, junto com o governo Bolsonaro, garantiram a maior matança, o maior genocídio do povo brasileiro, como é o caso do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, de João Dória, e da cidade de São Paulo, né, que é a terceira maior cidade com maior número de mortos no mundo. Bom, e agora o governo está para anunciar amanhã uma regressão de fases, é o que eles dizem, né? Regressão de fases em que eles vão anunciar que várias fases, várias regiões vão passar para a fase laranja, vermelha, etc. e tal. Um estouro do número de casos. Os hospitais, inclusive, importante destacar, não só em São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro e outras regiões, uma superlotação, inclusive nos hospitais privados, né? Os analistas, inclusive, aí, procuraram apresentar o seguinte, de que a pequena burguesia, que estava aí com hábitos contidos, liberou geral, né? Com a reabertura dos bares, das praias. A classe trabalhadora nunca conseguiu manter aí a situação da chamada quarentena, né? Mas os setores da classe média que encenavam em algum momento aí uma quarentena, liberaram geral, estimulados pela política dos governos e principalmente dos bancos, né, que querem botar a mão no dinheiro, querem fazer com que a economia volte a funcionar para garantir os seus lucros. E agora você tem um quadro de superlotação dos hospitais, que também, obviamente, começa, como se deu lá no começo da pandemia, começa uma maior presença nas redes privadas, mas o estouro na rede pública é total. Só para destacar, né? Nesse período prévio da campanha eleitoral, eles fecharam todos os hospitais de campanha, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né?
inclusive os bilhões que foram gastos nisso daí, foram jogados na lata do lixo, porque era só para fazer eram hospitais de campanha eleitoral, né? Não eram os hospitais para resolver o problema da população. E agora, sem hospitais, sem testes, sem nada, a gente está ameaçado aí de chegar ao final do ano superando a marca de 200 mil mortos, né? Isso aí são estimativas bem contidas, né? Porque a situação está totalmente fora de controle. Bom, não sei se o João quer comentar esse tema, porque, obviamente, isso aí se vincula como parte da operação golpista que se encerrou nesse segundo turno, confirmando aí a vitória da direita golpista e um retrocesso geral da esquerda. Com você, João. Não, pleno acordo com o que o companheiro Antônio Carlos falou. Eu queria rapidamente colocar um problema. A segunda onda, como está se delineando aí, provavelmente a decisão de amanhã do governador, coloca um problema muito grave para a esquerda, que eu acho que tem que ser analisado. Em vários lugares da Europa, onde está tendo a segunda onda, a extrema-direita capitalizou e muito com as medidas de fechamento destrambelhado propostas pelos partidos de centro e pelo principal setor da burguesia. Por que destrambelhado? Porque é necessário efetivamente fazer algum tipo de fechamento. Precisa conter, de alguma forma, o vírus. Só que nós não podemos, em nenhum momento, ignorar um fato simples. As pessoas precisam comer. As pessoas precisam trabalhar. E se você fecha, por exemplo, tem muitas pessoas, tanto na classe média, que não são grandes empresários, muito pelo contrário, são donas de pequenos comércios, pessoas que efetivamente têm uma ligação muito próxima com a classe trabalhadora, e vários setores do chamado lumpenproletariado, ambulantes, trabalhadores autônomos e tudo que dependem do comércio e da circulação das pessoas para sobreviver. Não dá simplesmente para você ignorar a necessidade dessas pessoas. O que o PSDB vai fazer amanhã, agora que eles elegeram os prefeitos, é uma destruição total da economia, primeiro, e não há nenhuma contrapartida, não há uma única linha de crédito sendo liberada para o pequeno comerciante sobreviver a próxima quarentena que eles estão apresentando. Não há nenhuma medida para proteger aí os mais necessitados do que está prestes a acontecer. Nós vimos aí trabalhadores ambulantes passarem fome porque o pessoal não tinha... Eles viviam aí de vender espetinho, algumas coisas na rua, e não havia circulação de pessoas, o pessoal ficou sem emprego. Era o pão de cada dia dessas pessoas. Eu queria dizer o seguinte, a esquerda vai ter uma decisão muito dura a fazer. Porque se não adotar uma política madura, que é criticar o fechamento da forma que a direita está conduzindo ele, vai se colocar contra um setor expressivo da população que vai ser efetivamente utilizado de massa de manobra pela extrema-direita. Isso aí tem que ser colocado desde já. Como está acontecendo na Europa. É importante dizer que os protestos anti-lockdown na Inglaterra, na França e na Alemanha são muito grandes. Tem uma presença massiva da população. Então nós temos que colocar o seguinte, a esquerda tem que tomar cuidado, e eu diria principalmente no movimento popular, porque no movimento popular existe um grande número de pessoas que vai ser afetada por essas medidas. Precisa ver com muito cuidado como vai explicar a posição e qual vai ser a posição para não se colocar contra a população num momento tão importante quanto esse que vai ser as decisões dos governos de direita aí nos próximos meses. Bem, passando aqui, falando do problema da Covid, né, nós temos uma outra questão, que é agora fazer um balanço, né? Eu queria que o companheiro Antônio Carlos colocasse aí o problema, que é, nesse segundo turno aí, que foi efetivamente a festa da falta de democracia, nós tivemos aí uma vitória do centro, efetivamente, no segundo turno. O setor principal do imperialismo conseguiu espaço, mas ao mesmo tempo mostrou aí uma extrema debilidade, apesar de ter vencido, mostrou que a posição deles é muito fraca. E eu gostaria que o companheiro Antônio Carlos fizesse um apanhado para começar esse debate sobre o segundo turno, efetivamente, das eleições, que já está definido aí em praticamente todos os lugares. Bom, um primeiro dado geral, nós vamos analisar aqui, né, ao longo desse programa, que é a situação, destacar o caso de várias capitais e alguns aspectos importantes, centrais do resultado das eleições. O primeiro, em geral, reafirma e aprofunda o que nós, né, do PCO, vínhamos destacando em relação ao segundo turno. Primeiro, a vitória do bloco dominante, né, do bloco que reúne aí os partidos que controlam o país há décadas, oriundos do MDB e da Arena. Né? Tem um quadro aí, um primeiro, que a produção separou, mostrando a vitória em termos de população. Né?
que é um quadro meio fajuto, num certo sentido, porque o PSDB aparece, como a direita gosta, inclusive, de apresentar o resultado, né? Porque o PSDB aparece na frente pela vitória em São Paulo, né? Que representa aí uma fatia muito importante do eleitorado, mas o fato é que os partidos que foram os maiores vitoriosos, né, dessa eleição ultra fraudulenta que nós tivemos, super manipulada, reafirmaram, aprofundaram essa vitória no segundo turno. Então, em primeiro lugar, a direita tradicional, o DEM, o PSDB, o PSD e o PP, né, partidos que são oriundos da Arena, reafirmaram a conquista do maior número de prefeituras, inclusive conquistando algumas capitais, cerca de 2 cada um, coisas que não é muito comum para esses partidos que vinham ocupando uma função secundária, né? Bom, o PMDB sai da eleição, embora tenha reduzido o número de cidades que governa, mas com a vitória, por exemplo, em 4 capitais, né? Porque uma marca importante dessa eleição é o fato de que também a direita não conseguiu se unificar num único partido ou em partidos fundamentais. A direita continua muito dividida, esfacelada. Você veja que o partido que vai ter mais capitais são 4, né, que é o próprio PSDB, desculpe, o MDB. Em segundo lugar, todos os partidos têm 2 capitais apenas, que é o caso do PSDB, é o caso do DEM. O DEM, desculpe. O DEM é o partido com mais capitais. Né? Só nesse segundo turno consolidou a vitória, já tinha ganho em Salvador, ganhou também no Rio de Janeiro, né? Ganhou em Curitiba e consolidou aí o número de capitais, mostrando o caráter totalmente artificial das eleições municipais. Né? Porque o DEM é um partido que não consegue nem lançar candidato a presidente da República, nunca lançou, né? Sempre assumiu uma posição secundária, inclusive nos grandes estados, não consegue lançar candidato a governador em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas sai das eleições bastante fortalecido pela manobra que foi orquestrada na própria eleição para garantir o monopólio dessas máquinas tradicionais da direita, né, do bloco majoritário, do bloco dominante. Então, por um lado, a ala mais direita egressa da Arena, o DEM, o PSD e o PP, e, por outro lado, a ala egressa do MDB, o PSDB e o próprio MDB. Né? Um dado importante, nós vamos falar daqui a pouco, né, mas mostra o seguinte: eles procuraram apresentar, tinham 2 objetivos importantes na eleição: o isolamento dos extremos, né, que seria derrotar o chamado bolsonarismo e derrotar o PT, era um dos objetivos desse bloco. Nós vamos tratar em detalhes cada um desses pontos, mas, em primeiro lugar, o bolsonarismo não só não foi derrotado da maneira como eles apresentam, como voltou a vencer em capitais importantes, né? Como é o caso de Vitória, é o caso de São Luís, no Maranhão, né? Em outras capitais, e vitórias também importantes em cidades de grande porte. É o caso de Campinas, aqui no estado de São Paulo, né? E o caso de São Gonçalo, a segunda cidade em termos populacionais no Rio de Janeiro. Bom, e por último, depois nós vamos tratar em detalhe, mas a derrota do PT, que pela primeira vez em 35 anos não elegeu um único prefeito da capital. Quer dizer, o objetivo central, na realidade, inclusive ficou claro que mais importante do que derrotar o bolsonarismo, né, era impor uma derrota eleitoral ao maior partido da esquerda, o Partido dos Trabalhadores, e esse objetivo foi conseguido. Né? Nós vamos tratar aqui, eu acho que eu até vou passar já para o João para tratar, porque nessa tarefa importante eles tiveram uma mãozinha fundamental da esquerda, né, João? Vai lá. Exatamente. Eu queria emendar uma coisa que você falou, importante, que querem falar que o bolsonarismo foi um imenso derrotado desse segundo turno. Realmente, eles conseguiram impedir que o Bolsonaro galgasse posições importantes. Eu acho que nesse caso a gente tem em vários lugares, eles conseguiram tirar o Rio de Janeiro da mão do Crivella, tudo. Tem várias questões que o bloco dominante conseguiu uma vitória. Mas eu dou destaque para 4 questões importantes. A primeira é o sucesso do bolsonarismo em distritos industriais, como é o caso de Campinas.
Isso é importante porque a esquerda teria condições de estabelecer uma oposição real em lugares onde há movimento sindical, onde há movimento dos trabalhadores de uma forma mais organizada. A vitória em Campinas é muito estranha. Mostra, assim, que a esquerda está muito enfraquecida por conta da política eleitoral e frente amplista e que está perdendo posições-chave que não poderia perder. Uma segunda questão, São Gonçalo é uma cidade muito pobre. A gente tem que avaliar isso daí. Também o bolsonarismo conseguindo aí, por conta da oposição a setores, que a gente tem que dizer, muito direitistas, uma certa presença em cidades que ele não deveria. São Gonçalo é uma espécie de diadema carioca nesse sentido. Tem que olhar para os paulistas maior, tudo bem, bem maior, mas com uma situação econômica parecida, porque são cidades que estão em volta e que as cidades em volta têm royalties do petróleo e lá não tem. Então, essa é uma situação complicada nesse sentido, economicamente. O PT perder nessa cidade demonstra, assim, que é uma situação muito difícil eleitoralmente para a esquerda, porque é uma cidade que deveria ser ganha pela esquerda por conta dessa natureza econômica. Bem, e eu queria citar 2 casos nordestinos que eu acho que são importantes para análise. Primeiro, o bolsonarismo conseguiu aí uma certa expressão em Fortaleza, apesar de não ter ganho, foi uma disputa muito quente. O capitão Wagner, aí, o líder da greve dos policiais, um bolsonarista declarado, conseguiu, se não me engano, 48% dos votos no segundo turno, algo assim, pelo menos ele estava em 48% quando eu vi a apuração, e não tinha terminado ainda, que é uma quantia expressiva, muito expressiva para uma capital nordestina, onde a direita historicamente não conseguiu espaço. A gente tem que colocar, inclusive, o seguinte: no Ceará, a oligarquia tem uma aparência esquerdista com o PDT. O fato do bolsonarismo ter conseguido esse resultado é um dado importante para as eleições de 2022, porque uma das coisas que levou o Haddad a não tomar uma surra muito expressiva foi o Nordeste, que eles conseguiram uma votação expressiva no Nordeste. Agora, uma coisa que demonstra é o seguinte, que os candidatos da Frente Ampla são candidatos piores para enfrentar o bolsonarismo em lugares no Nordeste, por exemplo, que o PDT quase perdeu a eleição, passou um sufoco, não foi uma eleição fácil. E eu queria destacar o caso do Flávio Dino. O grande herói da Frente Ampla não conseguiu ganhar a prefeitura nem no próprio estado. O governador do estado teve que apoiar os republicanos e conseguiu perder a eleição, uma coisa incrível. Ele apoiou um homem de extrema direita do partido do Bispo Macedo e perdeu a eleição para o apoiado do Bolsonaro. É uma coisa assim, deixa todo mundo perplexo, a vergonha que foi o negócio. Bem, algumas coisas que eu acho que são importantes comentar, né? A esquerda ajudou isso daí em todo esse período, né? Temos que colocar esse fato. Eles, em São Paulo, foram essenciais aí para a derrota da esquerda, porque o PT claramente tinha um potencial eleitoral importante, que o Guilherme Boulos não conseguiu canalizar. A gente vai analisar o caso depois. Mas eu queria dar um destaque, assim, para o caso carioca, que é importante. A Benedita ficou fora do segundo turno por causa do PDT. A gente tem que a Frente Ampla tirou o PT do segundo turno e levou esse quadro que o Antônio Carlos narrou aqui do fato de que o PT não tem uma única capital pela primeira vez em 35 anos. Isso daí tem a ver claramente com a Frente Ampla, que se organiza, por um lado, contra o PT e, pelo outro lado, contra o bolsonarismo, tentando manter o monopólio da política brasileira nas mãos do bloco dominante que foi narrado aí. Seja a sua metade mais liberal, PSDB, MDB, que é um partido, MDB, só um comentário, um partido que está em dissolução, mas que conseguiu o milagre de ganhar 4 prefeituras, uma coisa assim impressionante. Teve 2% dos votos na eleição presidencial e 4 prefeituras de capital, uma coisa totalmente incongruente. Ou seja, a face mais conservadora aí, que é o DEM, PP, PSD, que são as várias metades da arena. Bem, rapidamente, né, já passando a bola pro Antônio Carlos, a gente tem um quadro também que parece uma eleição norte-americana, não parece uma eleição brasileira, que só 60% da população se expressou no segundo turno. É uma coisa importante. 60% da população participou do debate político, ou melhor dizendo, 60% dos eleitores, que dá ainda um número menor se você considerar a população que não vota, mas que tem uma opinião política. O movimento estudantil, por exemplo, secundarista, não vota na maior parte dos casos, mas tem uma importância política grande. E vários casos são assim também, de pessoas que não têm título, que tiveram título cancelado por falta de biometria, assim por diante. Então, quase 40% das pessoas ou não foram votar ou votaram nulo. Isso é uma coisa importante. E que os eleitos
como na maioria dos casos vão ter aí 30% de apoio do eleitorado, não da população, que é uma... no fim, o segundo turno conseguiu a mágica aí de criar uma aura de que o PSDB é um partido muito popular em São Paulo, mas na verdade, e o caso de São Paulo se expande para todos os outros, são partidos minoritários. Todos os candidatos eleitos são candidatos minoritários e eleitos, e salvo exceções São Paulo e Rio, em eleições muito duras, muito acirradas. A maioria dos segundos turnos foram aí muito acirrados. Passa a bola para o companheiro Antônio Carlos para ele comentar. Justamente eu queria entrar nesse debate do baixo apoio da imensa maioria dos candidatos, né? Na totalidade, a gente poderia dizer. Só para a gente arredondar os números, o quadro nacional apresenta 38,5% de abstenções. Tem um primeiro dado, esse primeiro dado pode colocar aí, produção, mas ele é do primeiro turno. Tem uma imagem antes, um link para uma imagem anterior. Pode colocar esse primeiro. O primeiro turno nós tivemos aí 23% de abstenção, né? E somando-se aí os nulos e brancos, a gente chegava à casa dos 30,5%. Isso era o quadro geral do primeiro turno. Vê se a produção consegue resgatar outra imagem do segundo, que é importante. No segundo turno nós tivemos, né, os dados mostram que nós tivemos no total, né, 38,45% de votos não válidos, né? Isso significa que teria votado, mesmo com esse dado importante que o João destacou, que parece uma eleição norte-americana, porque a gente teria um comparecimento de 60%, um pouquinho mais de 60% às urnas, né? Em eleições que, na maioria dos casos, ou em muitos casos, foram muito disputadas, os candidatos eleitos aí foram eleitos, em média, com um pouco mais de 50% dos votos, né? Então, se a gente pegar 55% de votos, de 60% do eleitorado que compareceu às urnas e não votou, nulo e branco, né, a gente teria aí prefeitos eleitos com alguma coisa equivalente a 1/3 do eleitorado. Quer dizer, mesmo com a manobra muito antidemocrática, porque nós condenamos totalmente a existência do segundo turno, né? Nós achamos que isso aí é uma maneira, inclusive, de forçar uma política de apoio irreal a candidatos que não têm apoio, né? Mas mesmo com essa política, né, que é a manipulação da existência de um segundo turno, você vai ter aí, no melhor dos casos, prefeitos que, no melhor dos casos, terão 1/3 de apoio do eleitorado. Vamos pegar o caso de São Paulo, por exemplo, né? Tá aí o quadro nacional, tá aí, ó, o quadro atualizado, né? Então você tem ausência às urnas, 29,5%, praticamente 30%. E dos 70% que compareceram às urnas, né, 12,7%, 12,69% para ser mais exato, votaram nulo ou branco. Então, somando-se esses dois percentuais, que não são cumulativos, porque os 12,7% são apenas dos 70% que compareceram, né? Você tem um total de 38,5% de pessoas que não votaram em absolutamente ninguém, né? E desses 61,5% que votaram em alguém, quer dizer, a maioria dos candidatos são eleitos sem apoio, né? São Paulo, então, você teria alguma coisa um pouco mais de 35%, em torno de 35%, e esse número em várias capitais, inclusive onde a margem, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado foi muito pequena, né? Você tem candidatos eleitos, às vezes, até com em torno aí de 1/3 do eleitorado da cidade. Quer dizer, o esquema do segundo turno não garante o apoio majoritário a absolutamente ninguém, né? Nenhum dos candidatos aí eleitos, quer dizer, na maioria das capitais, né? Fora, assim, raríssimas exceções de uma manipulação muito grande, como a gente teve no primeiro turno em Belo Horizonte, por exemplo, em alguma outra capital, os candidatos, eles são candidatos ultraminoritários, né? Que mostram que nós vamos ter pela frente governos fracos, né? Apesar de toda a armação. Esse é um dado importante que se junta com o que o João falou no primeiro ponto, né? Quer dizer, não significa que a direita está se fortalecendo no apoio popular, né? Que o Covas é popular, né? Que o DEM no Rio de Janeiro é popular. Esse resultado ele foi colhido com base numa manipulação, num esquema eleitoral de tirar os candidatos da esquerda da disputa, da esquerda se acovardar e lançar candidatos sem nenhuma popularidade,
como se deu em São Paulo com Gilmar Tato pelo PT, e outros casos, né? Então, obviamente, esse é o resultado que mostra uma fragilidade. O regime político, a eleição feita para consolidar o regime golpista, mostra também nesses dados a sua fragilidade. Só antes de devolver para o João e a gente avançar, eu queria saudar aqui a presença e a participação do pessoal no nosso chat, agradecer desde já o superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, né, e pedir a vocês que sigam aí o bom exemplo do Ernesto Abdala e contribuam, né, para sustentar aqui o nosso canal, esse canal independente, combativo, que não vai apresentar um resultado fraudulento como faz a imprensa golpista e que não vai desejar também sucesso e nem boa sorte para a direita, como fazem aí muitos canais, muitos órgãos, partidos e candidatos da esquerda, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Bom, avançando, vamos entrar justamente no balanço do PT, né? Eu vou passar a bola para o companheiro João, mas queria destacar. João, o PT não teve apoio nem contra o bolsonarismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do resultado, que é um verdadeiro, um retrocesso. Tem gente dizendo assim, quando o Lula elegeu, inclusive companheiros comentando aqui no chat, quando o Lula se elegeu em 2002, o PT também tinha uma quantidade pequena de prefeitura. É verdade, né? Mas o PT, desde 85, com a vitória em Fortaleza, foi a primeira capital que o PT ganhou as eleições, ele foi se fortalecendo eleitoralmente, embora ele chegou a ter pouco mais de 600 prefeituras, né? Isso já em 2012, mas o fato que o PT ele foi colocado para fora da disputa, quer dizer, foi uma manobra muito dura e mostrou, aí eu vou passar para o João comentar, que o objetivo central não era derrotar o Bolsonaro, né, João? Exatamente. Eu acho que é bom a gente, entrando já... Primeiro, só um comentário, né? Essa é uma eleição, parece eleição americana, porque é clássico que quando o comparecimento é baixo, o bloco dominante nos Estados Unidos ganha a eleição. É uma lei que o pessoal, inclusive analistas políticos comentam nos Estados Unidos, que é sempre assim. Baixo comparecimento às urnas igual a, em geral, vitória do Partido Republicano. Nesse caso aqui, é uma coisa muito comum lá. A direita, em geral, ganha quando tem baixo comparecimento. Uma coisa que se mostra aqui também. Mas sobre esse problema do PT. O PT sempre conquistou prefeituras de capitais, desde o começo do fim da ditadura militar. A gente tem que colocar, o PT elegeu 3 prefeitos já em São Paulo, principal cidade do país, que representa aí sozinha 5% da população brasileira, é importante colocar, 12 milhões de habitantes, e cujo governo efetivamente controla e influencia o que acontece na grande São Paulo toda, que é 20 milhões de pessoas, 10% do país, praticamente. Então, é uma coisa importante que eles tenham ido tão mal nas prefeituras. Mas eu acho que é importante analisar os casos do PT. Primeiro, Vitória. Vitória, a imprensa, assim, que estava falando que o grande objetivo era derrotar o bolsonarismo, a imprensa parece que esqueceu que o Espírito Santo existe. Deletaram, assim, do mapa o Espírito Santo, excluíram a capital Vitória. E o que estava acontecendo em Vitória? Em Vitória, a gente estava vendo uma espécie de repeteco de 2018, um delegado, por um lado, representando aí setores da direita, inclusive apoiado por membros da extrema-direita, e pelo outro lado, um candidato do PT. E o que aconteceu foi o seguinte, a Frente Ampla ali atuou em função de derrotar o PT. A burguesia local e a burguesia nacional se alinhou toda do lado do delegado para derrotar o PT. E eu queria colocar aqui o caso de Recife, que deixa todos os que acompanharam a eleição muito revoltados, que foi a campanha suja, nojenta, conduzida pelo PSB contra o PT. Dizem relatos, isso vai ter que ser apurado, inclusive vai para o Diário Caos Operário de amanhã, os telespectadores que acompanhem aí a cobertura de amanhã do Diário, mas que a cidade foi inundada de panfletos da campanha do João Campos, falando, você quer que eles voltem? Fazendo campanha anticomunista, antipetista e anti-esquerdista, falando que eles iam roubar, fazer altas coisas absurdas, assim, uma campanha de calúnias contra o PT, conduzida aí pela coligação PSB-PCdoB, que eu sou obrigado a destacar que o PCdoB participou dessa sujeira, e levou aí a derrota da candidata petista Marília Reis, uma coisa que a gente tem que colocar também, a Marília Reis passou a campanha inteira sendo sabotada de dentro e de fora do seu partido,
O Humberto Costa, o senador, um dos expoentes da ala direita petista, passou a campanha eleitoral inteira falando que ele ia apoiar a Marília Reis, mas era fato notório que a candidata não estava sendo apoiada por ele e que o diretório estava rachado e metade estava apoiando o PSB. Um outro detalhe que nós temos que colocar é o caso de Fortaleza, em que o governador Camilo Santana do PT, que na verdade é um homem do Ciro Gomes, ele desapareceu do primeiro turno, quando a Luziane Lins, candidata do PT, era candidata, mas o homem fez muita campanha para o Sarto, do PDT, no segundo turno. Ele saiu da tumba para o segundo turno para apoiar o PDT, que é o verdadeiro partido dele. Inclusive o pai dele, né, do Camilo Santana, que foi deputado federal, disse numa entrevista durante a campanha eleitoral uma coisa absurda que é: não entendo porque meu filho não sai logo do PT, ele deveria entrar no PDT. É um negócio que desmoraliza qualquer candidatura. Temos que colocar aqui. Então eu acho que o balanço do PT foi derrotado porque foi atacado pela extrema-direita bolsonarista, pelo bloco dominante da burguesia conservadora, pelo chamado centro político, e pela esquerda. É importante destacar o papel do PSOL e do PCdoB. O PCdoB levantou calúnias absurdas contra o PT em Recife, do tipo, bolsonaristas apoiariam Marília Reis no segundo turno, uma coisa assim, do arco da velha. Mas também o caso do PSOL, que conduziu em várias capitais uma campanha de chantagem aos petistas para que apoiassem os candidatos do PSOL, porque esses seriam mais aceitos aí pelo eleitorado, vulgo pela imprensa capitalista. Bem, uma outra coisa que eu acho que nós temos que comentar, que é importante, é que o saldo aí dessa esquerda, fora o PSOL, que cresceu 3 prefeituras, é um desastre total. O PT sai muito diminuído em termos de prefeituras, nenhuma capital, como o Antônio Carlos disse. O PCdoB perdeu metade das prefeituras que tinha. A Manuela Dávila também não conseguiu nada, mas isso a gente vai comentar daqui a pouco. Bem, eu queria ver se o Antônio Carlos quer comentar esse problema do PT especificamente. Não, eu completaria só... Antônio Carlos, eu acho que tá... Será que tá... É o meu som que tá com problema? Era o meu som. Acho que é o seu. Era o meu som. Não, eu só completaria dizendo que esse resultado, né, é bastante negativo do ponto de vista eleitoral para o Partido dos Trabalhadores, é resultado também da rendição política, né, dos setores da esquerda do PT, dos setores lulistas, pelo menos, a gente poderia dizer assim, a pressão exercida pela ala mais direitista da Frente Ampla. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, toda essa articulação feita contra a candidatura da Benedita, ela foi precedida da política de rendição diante da candidatura do PT ao PSOL. O PT declarou apoio ao Marcelo Freixo, colocou a Benedita como possível candidata a vice do Freixo, e aí o Freixo desistiu para ajudar a eleger o Paes, e a candidata, a Benedita, que era a candidata que o PT deveria ter lançado e colocado como alternativa desde o primeiro momento, ficou numa posição como tapa-buraco. Eu vi, por exemplo, uma declaração da presidente Gleice falando: a gente queria apoiar o Freixo, mas não dá, nós vamos lançar a Benedita, que é uma colocação profundamente defensiva. Bom, em São Paulo, a direita do PT, que defende a Frente Ampla, o caso do Haddad, fez a mesma coisa que o Paes, que o Freixo, né? Se retirou da disputa, né? O Haddad não foi para a eleição para não disputar com o PSDB. Quer dizer, nós vamos entrar agora no próximo ponto na discussão de São Paulo, nós temos que colocar na conta do Haddad, na conta da direita do PT, a vitória do Bruno Covas em São Paulo, né? Porque em São Paulo, 45% dos eleitores, o índice de abstenção nulo e branco em São Paulo é maior do que a média nacional, chega a 45% no total, né? Isso, né, acontece porque justamente uma parcela grande do eleitorado não tinha uma verdadeira alternativa da esquerda eleitoral, que seria o PT, naturalmente seria o PT, né? O PT lançou um candidato totalmente secundário, né? Com isso abriu caminho para a burguesia, para a direita, projetar aí o Guilherme Boulos como alternativa eleitoral, e dessa maneira
Em São Paulo, o PT fez a mesma coisa, a direita do PT fez a mesma coisa que o Marcelo Freixo fez no Rio de Janeiro. Se retirou da disputa o candidato principal para favorecer a direita. Foi isso que fez o Haddad. Os motivos serão muitos. O pessoal, o político burguês, gosta de apresentar desculpa de tipo pessoal, mas a gente tem que olhar as coisas pelo seu resultado, né? Bom, e entrando então em São Paulo, já emendando com a sua apreciação, eu acho que ele é muito importante porque a burguesia procura apresentar o resultado como sendo um fortalecimento, logicamente, o próprio Dória no seu discurso, o Covas, né? Um fortalecimento dessa alternativa, que a gente poderia dizer que seria uma espécie de alternativa Joe Biden, né, para o Brasil. Né? A apresentação de um candidato desse bloco dominante como alternativa ao bolsonarismo em 2022. E a candidatura que emerge, digamos assim, com maior destaque nessa situação seria a própria candidatura do João Dória, né? O Joe Dória, né? Ou Biden, o João Biden. Né? Nesse sentido, não dá para dizer que eles fincaram raízes muito sólidas. Primeiro porque a vitória em São Paulo é uma vitória de uma armação política muito destacada. Né? Quer dizer, toda essa operação, 45% de votos nulos, o PT não lançando o candidato principal, a manipulação para levar o Boulos ao segundo turno, tirando os votos do PT. A produção pode colocar para a gente aí, tem um gráfico da votação por região. Né? E na votação do região mostrou o seguinte, está aí o resultado, o quadro eleitoral final, a produção vai colocar para a gente, pode colocar, por favor. E a votação por região. Nesse quadro fica explícito o seguinte, essa área amarela onde o Boulos teve mais votos do que, né, as regiões azuis, que foram onde o Bruno Covas venceu. Bom, principalmente você tem uma vitória amarela na Zona Sul. É a região onde o PT teve o melhor desempenho eleitoral. Onde o PT ficou em segundo lugar, foi nessas regiões, é o voto do PT, que foi transferido agora nesse segundo turno, até porque não tinha mais, já foi transferido uma parte no próprio primeiro turno, mas agora de maneira concentrada no segundo turno, para o Boulos. Quer dizer, esses mais de 2 milhões, que é o resultado final que o Boulos apresenta, não são votos do Boulos. Né? É preciso, acho que é importante esse dado, porque é parte de uma... Assim como os votos, também é preciso destacar. Os votos do PSDB não são votos do PSDB. Tudo isso aqui é resultado de uma operação de manipulação. Né? O PSDB manipulou para ter o candidato mais fraco. A gente viu por quê. Ficou evidente que na reta final o pessoal não houve em São Paulo todo aquele enfrentamento que o João destacou, por exemplo, em capitais como em Recife, em que o pessoal se pegou quase no tapa, ou foi até além de se pegar no tapa. Né? Aqui em São Paulo foi a eleição que eu vi agora o discurso do Boulos, onde ele falava o seguinte, foi a eleição do amor. Olha que coisa maravilhosa. Na cidade onde você tem o maior prefeito mais genocida do país, com mais de 14 mil mortos. Né? No estado do maior genocida do país, com 42 mil mortos, o Boulos foi o candidato do amor. Né? O candidato que agora há pouco, inclusive, felicitou, desejou sorte, né, ao Bruno Covas, não se declarou oposição, ele disse que vai apenas fiscalizar, mostrando... Bom, nós já destacamos na sexta-feira que se houve ou não a Covid do Boulos, o fato é que a Covid, né, ajudou, né, inclusive como um pretexto para na reta final haver uma amenizada na campanha eleitoral, né, onde inclusive chama atenção os resultados, isso aqui eu queria destacar, os resultados eleitorais em São Paulo desmentem a pesquisa, né, e desmentem a pesquisa mostrando que a pesquisa eram muito favoráveis ao próprio Boulos. Né? Porque tanto a Datafolha como o Ibope apontavam uma diferença aí de 5%, 7%, no máximo 10% na sexta e no sábado. Bom, e o resultado final mostra uma diferença de quase 20%. Então, as pesquisas, reiteramos, as pesquisas, né,
colocaram para cima o candidato Guilherme Boulos para fortalecer, né, legitimar, né, o processo mais fraudulento do país, né, numa eleição tão fraudulenta que talvez eu possa até estar exagerando, mas São Paulo brilhou, né, pelo caráter em que não houve disputa de fato. O que você teve foi toda essa ideia, inclusive chama a atenção, porque muita gente que está nos acompanhando aqui viu a pressão que alguns setores da esquerda procuravam falar, mas vocês não vão votar no Boulos, que absurdo, né? É a guerra final do bem contra o mal. Bom, o resultado está mostrando que não tinha guerra nenhuma, né? Não só pelos números, né? Mas pelo conjunto da obra, pela passividade. O Boulos me chama a atenção no discurso dele feito agora há pouco, que ele comemora o resultado, né? O que mostra, inclusive, um egocentrismo. Ele está feliz porque ele foi projetado aí pela direita como um político como tendo alguma importância, que eu queria, para encerrar e passar para o João, que esse tema é importante, destacar o seguinte, que a gente também não deve encarar como uma coisa definitiva. A gente já viu isso acontecer outras vezes. Aconteceu assim com a Heloísa Helena em 2000 e nem lembro mais quanto, acho que 2014, né? Quando a esquerda apresentava que estava surgindo uma nova liderança quase mundial da esquerda, né? Toda a esquerda pequeno-burguesa apoiava a Heloísa Helena, né, contra o PT. Né? Aconteceu também isso novamente com a própria Marina Silva, né, que foi projetada como uma liderança, uma falsa liderança de setores da esquerda, ela que foi ministra do governo do PT, foi eleita senadora pelo PT. Bom, a Heloísa Helena ninguém sabe onde está, né? Nem sei se ela se reelegeu vereadora lá em Maceió. E a Marina, né, só aparece de vez em quando nas eleições para fazer coisas como apoiar o Boulos aqui em São Paulo. Né? Mas na última eleição não teve nenhuma importância do ponto de vista eleitoral e o voto dela também foi transferido para o Bolsonaro contra o Lula, né? Ou contra o candidato reserva do Lula, o Haddad. Então, é importante, né? Porque a eleição de São Paulo mostra muito claramente o plano geral da burguesia, né? Mas mostra também a debilidade desse plano. Com você, João. Bem, eu queria começar aqui mostrando uma coisa que é importante da campanha que nós do PCO colocamos desde o início. Votar na farsa eleitoral do segundo turno, todos os que fizeram isso, foi um erro. O melhor resultado, vendo agora que a esquerda foi derrotada, eu diria em todas as capitais, porque eu não considero que Belém foi uma vitória, nós temos que colocar aqui um problema. Se em vez de 60-40, com 45% de abstenções, a gente tivesse 80-20, com 60% de abstenções, 70% de abstenções, o resultado seria melhor para a esquerda. Porque uma parte expressiva do eleitorado paulista, eu queria mostrar uma questão importante. Na Zona Sul, o PT tem uma base eleitoral importante, é uma realidade. Mas o local que o PT tem uma presença militante maior nas periferias é na Zona Leste. A presença do PT na Zona Sul é grande, eles têm diretórios, tudo, mas a presença é principalmente uma máquina eleitoral que eles detêm, que foi herdada aí pelo Gilmar Tato da Marta Suplicy, que naturalmente também não levou levou uma parte desse apoio. Na Zona Leste estão os principais diretórios aí, militantes do PT, comitês Lula Livre, militância organizada nas periferias dos petistas está na Zona Leste, onde o Boulos praticamente não ganhou nenhuma zona. Eu acho que isso aí demonstra uma coisa. Apesar do aparato ter se movimentado para apoiar o Boulos, que também foi um erro, a gente vê que em vários setores ele não conseguiu uma inserção, porque ele não é um bom candidato, em primeiro lugar. A campanha toda voltada para a classe média fez com que ele conseguisse perder o centro todo, uma coisa incrível. Uma segunda coisa que o companheiro Carlos falou, o Guilherme Boulos se mostrou um candidato frouxo com os tucanos. Temos que colocar isso daí preto no branco. A campanha foi frouxa. Em nenhum momento foi levantado problemas históricos do PSDB, como os ataques aos trabalhadores da educação, coisa que o PSDB é famoso em São Paulo por conduzir, repressões violentíssimas às greves. O Bruno Covas, ele é o homem do Sampaprev em São Paulo. A gente tem que colocar isso daí. Ele roubou a aposentadoria do pessoal no ano passado. E não foi levantado na campanha contra o homem. Nós temos também, a gente está vendo uma foto aí do Guilherme Boulos dizendo, vamos virar de casa, né? A campanha dele, eu tenho que dizer também, não levantou nenhuma única
das várias escândalos de corrupção que o PSDB cometeu enquanto administrando o governo do Estado e a Prefeitura, coisas que a gente tem que levantar, e nem o fato importantíssimo de que o Bruno Covas, junto com o João Dória, foi eleito numa campanha antipetista em 2016. Numa campanha de caráter bolsonarista. Ele foi eleito porque ele era o homem mais direitista que tinha na disputa, e olha que era uma coisa impressionante que até o Major Olímpio foi candidato. Temos que lembrar esse fato. Bem, algumas questões que eu acho que são importantes sobre a capital paulista nas eleições. Né? O resultado é um massacre. A esquerda, mesmo quando o Haddad perdeu, a gente tem que ver o seguinte, o Haddad teve 32% no primeiro turno, se a eleição fosse para o segundo turno, teria tido muito mais. E uma coisa que demonstra que passar o Boulos para o segundo turno foi algo muito tranquilo para o PSDB vencer, e que fosse um candidato do PT, a disputa teria esquentado muito mais. Porque eu acho interessante, por exemplo, depois a gente vai ter que publicar no jornal o mapa da votação por vereador. E eu tenho a impressão que o voto dos vereadores do PT vai coincidir com as zonas que o Boulos ganhou. A gente precisa bater os mapas, mas vai ser uma coisa que vai ser mostrada. Bem, uma última questão aqui sobre São Paulo, né? Realmente, João Dória se credencia aí para ser o Joe Biden brasileiro, com a vitória em São Paulo. Mas nós temos que colocar uma coisa. Isso foi feito com uma colaboração muito grande de uma ala do PT, como o companheiro Antônio Carlos falou, principalmente do Fernando Haddad, que era um candidato melhor que o Boulos. Apesar de não ser um bom candidato, também a gente tem que colocar isso daí. E, em segundo lugar, coloca para a esquerda uma reflexão. A derrota do Boulos também é uma vitória para a Frente Ampla, por quê? Porque eles vão usar agora, a Globo já está falando, que o Boulos emerge como a nova liderança nacional da esquerda por ter tido 40% dos votos em São Paulo. E muitos trabalhadores se viram obrigados a votar no Boulos, porque era uma contra-ameaça tucana, mas muitos simplesmente falaram, não vou votar, me recuso. É muito ruim as duas opções e a abstenção foi para lá em cima, que demonstra que a extorsão eleitoral fez aí com que boa parte da classe trabalhadora simplesmente não fosse votar. Que o pessoal não teve condições ali que não quis ser extorquido, porque é disso que se trata. Bem, eu coloco isso e já passo para o companheiro Antônio Carlos para colocar algumas questões aí sobre a vitória, que é, do ponto de vista percentual, acachapante do DEM contra o atual prefeito Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Ok. Só antes queria agradecer a nossa companheira que contribuiu conosco aqui com o Superchat, a Cristiane Rocha. Muito obrigado, mandou uma figurinha muito simpática e pedindo a vocês que sigam um bom exemplo da Cristiane, da Renata Diniz, que também contribuiu com a gente, e do Ernesto Abdala, e ajudem a fortalecer esse canal combativo, revolucionário, sempre ao lado dos trabalhadores e das suas lutas. Então contribua, né? Você pode contribuir mandando aqui a sua contribuição instantânea, o Superchat, o sticker, pode contribuir na vaquinha da Causa Operária TV, sendo membro ou não. Se você ainda não é membro, pode tornar-se membro aqui do nosso canal, né, e contribuir regularmente para sustentar essa imprensa revolucionária. Bom, no Rio de Janeiro, né, se confirmou aí a vitória por ampla margem, mas eu também queria destacar, foi ampla, João, mas ela, nesse caso aqui, ficou aquém do que retratavam as pesquisas. Queria chamar a atenção que o Crivella chegou praticamente aí a 36% dos votos válidos, né, contra 64% do Eduardo Paes. Né? Não era isso que retratava as pesquisas. Né? As pesquisas retratavam um número bem superior. Bom, no Rio de Janeiro, a abstenção também foi bastante elevada, 35%, só a abstenção somou 35,45%. Né? Houve 13,77% de votos nulos, né? Mostrando esse voto, e 5% de votos brancos. Nulos e brancos somaram 19% dos que foram votar, né? Mais 35% que sequer compareceram às urnas, o que supera aí, no caso do Rio de Janeiro, eu acho que provavelmente a gente poderá dizer que a maioria, de 65% que foram votar,
o candidato Eduardo Paes teve 64%. Quer dizer, também aí é um candidato que é minoritário em relação à população, e mostrou que a população ela foi deixada sem alternativa, né? Tem o quadro aí por zonas, né, por regiões. O Eduardo Paes, como vocês estão vendo aí, aparece ganhando em praticamente todas as regiões, né? Tem vitórias mais fortes e outras mais fracas. Mas isso aí, obviamente, tem a ver com o processo de manipulação que nós vimos no Rio de Janeiro, que foi do Eduardo Paes ser apresentado aí por um setor, inclusive da esquerda, né, como sendo o candidato do bem contra o mal. Né? Isso aí chama a atenção porque as primeiras imagens, acho que a produção tem fotos aí, logo na sequência do resultado, né? Tem aí o Paes votando, né? Que mostram o Eduardo Paes ao lado de nada mais, nada menos, apresentando, assim como em São Paulo, o Covas procurou apresentar o Dória como seu padrinho, né? Como o grande vencedor da eleição em São Paulo. No Rio de Janeiro, quem foi apresentado como vencedor de toda essa operação foi o Rodrigo Maia, né? Que além de estar aí ao lado do Eduardo Paes, que além de ser o chefe político, né, ele e o pai dele, né, que foi prefeito da capital já do Rio de Janeiro por 2 vezes, que agora é vereador, o César Maia, de serem os chefes do DEM no Rio de Janeiro, nesse momento tem uma função política importantíssima, né, como reconheceu o próprio Bolsonaro, né, que, por exemplo, disse que o Rodrigo Maia foi o general da reforma da Previdência. Quer dizer, a pessoa que tem sido responsável pelos maiores sucessos, se a gente pode dizer assim, do Bolsonaro, em aprovar os ataques contra os trabalhadores. No governo Temer, a reforma trabalhista, agora no governo Bolsonaro, a reforma da Previdência. Então, esse partido direitista, herdeiro, o principal herdeiro nesse momento da arena, do partido da ditadura militar, que é o DEM, foi apresentado no Rio de Janeiro por praticamente toda a esquerda, a exceção é o PCO, né, dos principais partidos e grupos menores de esquerda, como sendo o representante da democracia contra o candidato demônio do Bolsonaro. Né? Lembra bem o exemplo que o companheiro Rui Costa Pimenta deu na análise política de ontem, quando ele falou que se a esquerda brasileira estivesse numa eleição entre o Hitler e o Mussolini, chamaria a votar no Mussolini, porque o Mussolini seria um mal menor, né, em relação ao Hitler. Então, o que nós tivemos no Rio de Janeiro foi o candidato do partido da ditadura, o candidato do partido que liderou a aprovação de todos os principais ataques contra os trabalhadores, mais nocivo do que o Bolsonaro, do que o Temer e até do que os dois juntos, ganhando a capital do Rio de Janeiro com o apoio da esquerda, começando pelo apoio do PSOL, que retirou a candidatura do Freixo, mas passando também pela rendição, né, do PT, por exemplo, que no segundo turno chamou o PT, PCdoB, PCB, todo mundo aí que apoiou a política de chamar a votar no mal menor. Né? O que nós vamos ver agora, obviamente, não só no Rio, como em todo o país, é que vem aí uma ofensiva, né, no momento em que cresce o desemprego, cresce a fome, e o Rodrigo Maia vai estar à frente lá junto com o Bolsonaro para aprovar um conjunto de medidas contra os trabalhadores. Bom, interessante porque a eleição acabou sendo uma política de toma lá, dá cá. Né? No Rio, todo mundo se juntou a favor do DEM. Né? O PDT veio em São Paulo apoiar o PSOL. Né? Bom, e lá no Ceará, o João já falou um pouco disso, mas vou devolver para ele completar, porque todo mundo se uniu. Isso também no Ceará apareceu uma situação parecida com o Rio de Janeiro. Né? O pretexto para a unificação em torno do clã da família Coca-Cola Gomes, né, foi lutar contra o Bolsonaro, e aí a gente teve uma frente parecida do Rio. Né? DEM, PDT, PSOL, né, e até o PT no segundo turno, depois de ter sido pisoteado, né, no primeiro turno, a candidata do PT, foram lá apoiar o candidato do clã dos Gomes, o partido que, entre outras, né, comemorou a prisão do ex-presidente Lula, né, e recentemente aprovou o projeto
de privatização da água, né, João? Exatamente. Eu acho importante colocar que o PDT ele está em Fortaleza como o PSB está em Pernambuco. São partidos da oligarquia, da classe dominante do Estado. É importante dizer isso daí. A classe dominante no Ceará se dividiu, uma parte apoiou sim o bolsonarismo, mas o principal setor, o que tem o maior controle sobre o aparato, que seria o PSDB em São Paulo, foi vitorioso hoje com o apoio do PSOL, do PT, do PCdoB, de todos os partidos de esquerda, que foram aí levados a votar num monstro, porque só Deus sabe o que esse homem vai fazer com essa cidade assim que ele assumir esse governo, por conta do medo aí de apoiar da vitória do Capitão Wagner. Eu acho importante que a gente destaque algumas coisas. Em primeiro lugar, o governador se mostrou um vira-casaca. Se o PT fosse um partido democrático e que ele ouvisse os seus militantes, o homem teria que enfrentar aí uma ação disciplinar interna. O que ele fez na campanha não se faz. Ponto. Ele tinha candidato e ele se retirou da campanha no primeiro turno para poder apoiar o candidato do outro partido no segundo. É uma coisa grotesca. Acho que a gente tem que colocar essa questão em primeiro lugar. Segundo, que isso vai ser usado contra o PT em seguida. Vai ser utilizado contra os companheiros do PT na primeira oportunidade, porque o Ceará e a prefeitura que eles ajudaram o Ciro Gomes a ganhar vai ser usada para puxar voto para o Ciro Gomes em 2022 contra o candidato do PT. Vamos colocar já preto no branco que vai acontecer, porque já aconteceu em 2018. Eles vão utilizar o aparato que eles ganharam com os votos do PT, com o governador do PT, para votar no Ciro Gomes. Nesse sentido, a Frente Ampla aí acaba transformando o PT num cabo eleitoral aí, no qual ele não ganha nada pelo simples processo de extorsão. Porque é uma extorsão, a campanha terrorista que a imprensa conduz e que a Frente Ampla conduz para você votar no candidato que você não quer, para impedir o candidato que você não quer mesmo de se eleger. É um negócio absurdo. Bem, eu acho que sobre Fortaleza, o quadro principal é isso. Nós temos que perguntar, se todo mundo se uniu contra o Bolsonaro, o que vai sair desse governo? Porque o homem é apoiado até pelo DEM. Eu não ficaria surpreso se o diabo tivesse entrado na coligação. Tem que ver aí o que vai ser esse governo. Não, coisa boa não será, porque esses governos aí, acossados pela crise econômica causada pelo novo coronavírus, eles vão fazer coisas verdadeiramente absurdas com a população em 2021. Vamos deixar escrito essa parte. Bem, eu passo a bola para o companheiro Antônio Carlos para ele comentar um caso muito curioso, que é o caso de Belém, em que o PSOL elegeu um prefeito em uma capital pela segunda vez na sua história. O PSOL tinha eleito um prefeito em Macapá e agora elege em Belém. E Macapá foi uma gestão desastrosa. O que a gente pode esperar do Edmilson aí em Belém? Bom, mal terminou as eleições e o candidato, agora é prefeito eleito pelo PSOL em Belém, deixou claro que se tem uma coisa que ele não pretende é fazer um governo de classe, um governo voltado para os trabalhadores. Ele já saiu com a declaração tradicional de tudo que é político direitista, né? O Covas fez uma declaração muito semelhante aqui em São Paulo, dizendo que agora não tem mais zona azul, não tem mais zona vermelha. É tudo a mesma cidade que vai ser governada por ele. Bom, em Belém, o Edmilson Rodrigues saiu com a declaração: agora eu sou prefeito de todos os belenenses. Né? Mas é importante deixar claro que o prefeito eleito, que já foi prefeito da cidade 2 vezes pelo PT, né? O que mostra, é importante esse dado também para mostrar que a tradição, digamos assim, o peso eleitoral, né, que o PSOL tem aí não tem nada a ver, assim como em São Paulo, o voto do PSOL é um voto roubado, né, subtraído do PT, né, através de uma manipulação. Em Belém, o voto é também subtraído do PT através da transferência de um elemento formado aí, divulgado, tornado conhecido pelo Partido dos Trabalhadores, prefeito da capital por esse partido, e que agora chega a um novo mandato, e que foi apoiado por todo mundo. Né? Teve declaração da juventude do PSDB apoiando o Edmilson, né? A família
da principal liderança, do equivalente ao Mário Covas, lá do Pará, que é a família Jatene, né, declarou apoio ao Edmilson, né, e se uma ampla coligação de setores da direita, de tradicionais partidos, se colocaram ao lado da candidatura do prefeito agora eleito, que conseguiu aí, ganhou por pouco, uma margem pequena, né, 51,76% dos votos, né, contra 48,24% do candidato bolsonarista, diretamente bolsonarista. Aí é interessante que aí valeu a frente anti-Bolsonaro, né? No Rio de Janeiro valeu a frente anti-Bolsonaro para eleger o DEM, como você destacou, em Fortaleza valeu a frente anti-Bolsonaro para eleger o PDT, né? E em Belém funcionou a frente anti-Bolsonaro, que é uma frente com a direita golpista, para eleger o PSOL. A frente só não valeu em lugar nenhum, né, que pudesse favorecer o PT. Né? Quando se tratava de derrotar o PT, valia eleger Satanás, Hitler, Mussolini, qualquer coisa, né? A direita e a esquerda estavam dispostos a apoiar. Bom, finalmente, Belém acaba aparecendo aí como um consolo, né, para a esquerda, porque foi a única capital que caiu na mão, que foi parar na mão dessa esquerda, da Frente Ampla, setores da Frente Ampla, que participaram da operação contra o PT. Porque das outras capitais com alguma importância, você tem Recife já estava na mão do PSB, Fortaleza, né, já o clã do PDT comanda aí o estado já com o prefeito petista, né, o governador petista, mas que é um cirista na realidade, e assim por diante. Quer dizer, o caso, o PSOL finalmente foi agraciado aí, né, com um apoio em troca dos serviços prestados no Rio de Janeiro, a segunda cidade mais importante do país, ajudando a eleger o DEM, e em São Paulo, a primeira capital do país, ajudando a eleger o PSDB, o PSOL acabou sendo agraciado com o apoio do DEM e do PSDB para eleger aí o seu prefeito justamente em Belém. Bom, o outro caso da esquerda, para mostrar que apaga as 30 moedas recebidas por essa esquerda, não são muito, digamos assim, não são muito reluzentes. O outro caso é o caso do PCdoB, né, que você já começou falando lá do caso falou agora há pouco, do caso do Maranhão, né, onde o PCdoB perdeu no primeiro turno, nem classificou o candidato para o segundo turno. Todo aquele negócio do enorme apoio popular do governo do Flávio Dino mostrou que era só lenda. Mas agora, no segundo turno, eles apoiaram, né, um candidato bolsonarista, né, do Republicanos, do partido do Crivella, no Rio de Janeiro, né, e mesmo assim o candidato opositor acabou saindo vitorioso. Bom, mas aí eu passo para você comentar o caso da Manuela, porque a Manuela é interessante, ela foi apresentada pelas pesquisas como ganhando no primeiro turno por mais de 10% de diferença, o que não aconteceu, né? E agora na reta final ela era apresentada aí como enorme chance de vitória, o que também não se confirmou. E aí, João, o que aconteceu? O PCdoB não vai levar nada nesse enorme apoio que ele deu aí à política de frente ampla com a direita? Aparentemente a direita é muito ingrata. A gente tem que... O PCdoB fez muitos favores, foi muito prestativo nesse negócio da frente ampla. Eu diria, inclusive, que o nível da baixeza na campanha de Recife contra a Marília Reis tem muito a ver com o PCdoB, que é um partido baixo, capaz de muita coisa assim repugnante, que viola vários dos preceitos morais de qualquer pessoa sã. Em Porto Alegre, eu sou obrigado a dizer aqui, nós do PCO que temos aí muitas críticas a Manuela Dávila, ela foi garfada várias e várias vezes. Temos que colocar aqui, preto no branco, que ela não tem coragem de falar. A mulher apareceu com 40% dos votos na pesquisa de boca de urna do primeiro turno, em primeiro lugar, com 10 pontos de vantagem sobre o segundo lugar na boca de urna, que diz aí 99%, dizem os institutos de precisão. Naquele 1%, os caras erraram 10% na hora de apresentar o balanço dela no primeiro turno. Ela saiu com 29%. De 40%, foi para 29% e foi parar no segundo turno.
Ontem mesmo saiu uma pesquisa do Ibope, aquela da véspera da eleição, que dizia Manuela com 51% dos votos contra 49% de Sebastião Melo. Aí hoje ela aparece com 45%, 3 pontos abaixo da margem de erro. A gente tem que destacar aqui 6 pontos de diferença do que a pesquisa dizia. É uma coisa muito, muito grotesca. O fato de que a Manuela Dávila fala que a democracia é soberana na eleição demonstra apenas que é um capacho do Centrão e do bloco dominante que ganhou as eleições. Qualquer candidato teria bases aí para colocar que que a eleição foi fraudada. E eu queria falar uma coisa. A Manuela Dávila não fez uma campanha que poderia ganhar essa eleição. A campanha dela é ruim. Ela não atacou a direita. Ela se furtou de todos os embates principais. Inclusive, porque, diga-se de passagem, tem boatos que dizem que o PCdoB apoiou esse homem em 2016. Um detalhe que a gente tem que citar. A eleição foi uma eleição de um jogo de comadres. Evitaram-se aí ataques muito agressivos ao candidato, como o Boulos fez em São Paulo. E eu acho que tem uma coisa que é o símbolo aí de tudo isso, que é o fato de que ela não protestou, ela aceitou, desejou boa sorte também, falou que teve fake news, que teve outros ataques, falou que teve baixaria, mas efetivamente não questiona o resultado. Nisso daí, a gente vê por que a burguesia gosta do PCdoB menos e do PSOL, porque são partidos que, no final das contas, você pode comprar o juiz, pode ficar claro que o juiz está roubando o jogo, eles não vão reclamar, porque eles estão dentro do jogo, desse circo que se foi montado aí, eleitoral. Eu queria só, rapidamente, Antônio Carlos, eu sei que é fugir um pouco, mas o caso de Recife apareceu uma notícia aqui de que existem aí vídeos e vídeos e vídeos da compra de votos no Recife, compra de votos mesmo, de gente recebendo dinheiro para votar, e de boca de urna, que é proibido, aparentemente é proibido só para Marília Reis. João Campos pode fazer boca de urna no Recife, e assim, dezenas de relatos, e o pessoal, ele ganhou aí também, ele estava numa disputa 50-50 contra a Marília Reis. A pesquisa também errou contra a Marília Reis, sou obrigado a dizer, e a Justiça Eleitoral não se pronunciou, falou que não tem nada que investigar, tá um silêncio total sobre a vitória do João Campos em Recife. Então, assim, é óbvio que há fraude, mesmo os candidatos ruins da Frente Ampla, como é o caso da Manuela e do Boulos, teriam condições de ter ido melhor, só que o pessoal não faz campanha e depois fica quieto quando eles são garfados. Uma coisa que tem que ser colocada aqui, é uma esquerda capacho da direita. Bem, sobre o PCdoB, eu queria fazer um último comentário, que é o seguinte: eles não estão conseguindo o mesmo protagonismo, como dizem, que o PSOL, por uma razão simples. O PCdoB é um partido muito direitista e muito desmoralizado. Ele não tem condições de tirar voto do PT pela esquerda. O PDT, o PSB, tem mais condições de cumprir essa função. O PSOL pode, com aparência um pouco mais esquerdista, tem condição de retirar o eleitorado do PT pela esquerda. O PCdoB, nesse sentido, é centrista demais para conseguir qualquer coisa. Não é direitista o suficiente que nem o Ciro Gomes e nem esquerdista o suficiente que nem o PSOL. Acaba que fica num meio termo que ninguém quer e ninguém liga. E uma outra coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: o PT, ao apoiar aí a Manuela Dávila, criou um monstro em Porto Alegre. Porque esse voto que ela teve é do PT. O PT elegeu 3 prefeitos nessa cidade. Podia ter lançado um nome. Tem vários candidatos que eles podiam ter lançado. Com a devida preparação, podia ter lançado até um deputado. Eles têm vários eleitos no Rio Grande do Sul. E eles evitaram aí de lançar o nome deles para apoiar a Manuela Dávila, que é conhecida por não ser uma pessoa popular. Tem críticas que saem da campanha do Haddad de 2018 dizendo que ela fez o Haddad perder milhões de votos pela política dela identitária, que inclusive afasta vários setores da classe operária que não se veem aí representados com esse tipo de argumentação. É um fracasso total, a gente tem que colocar aqui. Bem, por último, a gente está terminando aqui o programa, né? Queria que o companheiro Antônio Carlos falasse rapidamente sobre os protestos franceses. Eu vou ser breve, né? Já estamos na reta final. Foi um destaque dessa semana. Me chamou a atenção, inclusive, que a imprensa golpista, em geral, tanto no Brasil e jornais internacionais, procuraram, no primeiro momento, atribuir simplesmente a um episódio importante, mas que parecia como sendo secundário diante do quadro de tamanha opressão que existe contra a população muçulmana, negra,
os setores que são minorias na França, que foi um espancamento acontecido, né, por elementos de segurança no elevador de um negro. Bom, mas aí veio à tona que, na realidade, os protestos tinham uma plataforma muito mais ampla, que isso aí foi o estopim, né, que é a política adotada pelo governo Macron de tentar tornar crime a filmagem de policiais em ação. Quer dizer, era uma política para tornar lei, tornar proibido que se denuncie a polícia, né? Não poder filmar a ação da polícia, o espancamento, que é uma situação que, inclusive, de fazer a inveja, né, a governo dos mais direitistas em todo o mundo. Imagina, por exemplo, o quanto a direita não gostaria de que isso acontecesse no Brasil e, por exemplo, não poder ser usado aí a filmagem do João Alberto sendo espancado e morto lá no supermercado em Porto Alegre. Bom, o fato é que as manifestações, segundo a própria imprensa e o governo, chegaram a reunir mais de 500 mil de pessoas na França, né, contra essa política ultradireitista do governo, e está mostrando uma tendência importante, uma situação muito explosiva, né? Se por um lado a gente vê em todos os países essa onda direitista, né, da luta em relação ao problema contra o fechamento, mas essas mobilizações elas estão mostrando aí, diante da situação de milhares e milhares de mortos, de crise, de desemprego, uma tendência de mobilização que passa, obviamente passa pelas organizações tradicionais da esquerda francesa, dos sindicatos e tudo mais, mas tem aí uma evolução muito importante de setores, dos setores dos imigrantes, dos coletes amarelos, de setores que acabam por fugir da estrutura burocrática dessa esquerda, que tem buscado uma política, como acontece em todo o mundo, né, de conciliação com os governos direitistas e de ataque aos trabalhadores. João, para fechar o programa e você se despedir, quer comentar aí brevemente o fato aí de que o Biden está escolhendo aí um primeiro time ultradireitista na sua equipe de transição, mostrando claramente, como a gente já vinha destacando, que não tem mudança nenhuma, pelo menos não no sentido a favor dos trabalhadores, né? Bem, só um comentário sobre a lei eleitoral francesa. Nós temos aí o governo se protegendo do que é efetivamente uma questão essencial na França, que é a violência policial está correndo solta contra os imigrantes, e eles estão aí muito preocupados que possa acontecer um verdadeiro George Floyd francês aí, e incendiar o país às vésperas aí de eleições que estão se preparando daqui a alguns anos. Bem, queria colocar rapidamente o caso norte-americano, para concluir, infelizmente o tempo está estourando. Joe Biden indicou uma mulher para presidir o Tesouro. Apesar do problema identitário aqui, eu queria colocar que isso não serve de nada, porque, mulher ou não, a gente já tem a Christine Lagarde no FMI, a mulher é um monstro, temos que colocar isso daí. As coisas que ela fez com os países pobres do mundo, desde que assumiu o FMI, não tem simplesmente descrição. Essa senhora, ela vai conduzir o Tesouro Nacional norte-americano com mão de ferro, com uma política neoliberal cruel e sanguinária, e nós temos que esperar, assim que o Joe Biden tomar posse, se ele tomar posse, há uma intensa briga judicial aí que parece que vai desandar para o lado do Donald Trump, que não conseguiu efetivamente nenhum avanço. Eu queria rapidamente só comentar o seguinte, que nós vamos ver aí uma política norte-americana que vai colocar boa parte do país na pobreza com os cortes que ele vai conduzir na economia e com a política fiscal que já estava sendo conduzida pelo governo Obama. Então temos que ficar aí muito alerta para o que vai acontecer nos Estados Unidos nos próximos dias. Bem, gente, estamos aí. Eu queria agradecer o superchat da Cristiane Rocha e da Neide Matar. Companheiros, muito obrigado pelas contribuições. É isso que mantém aí a Causa Operária TV funcionando e qualquer imprensa independente funcionando. Na Causa Operária TV não há apoio de grandes capitalistas, dos empresários da comunicação, de grandes bancos, porque justamente a imprensa dos trabalhadores é a única imprensa que está fazendo esse balanço aqui que vocês estão vendo. Então, agradecemos a todos os superchats, queríamos pedir para o pessoal que está assistindo, continuem contribuindo, fiquem ligados que acabando esse programa já vem mais um aí na grade da Causa Operária TV, curtam e compartilhem, e não se esqueçam, amanhã, segunda-feira, tem Rui Costa Pimenta,
no programa Marxismo, às 13 horas. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Companheiro Antônio Carlos também, muito boa noite. Bem, e é isso, companheiros. Muito obrigado e até a próxima.